Hoje Jesus veio dar um conselho muito importante para a gente, que é não buscar, procurar atender a nós mesmos, não ficar olhando para nós mesmos, atender a nós mesmos, nem nos ver, né? Ficar olhando para Ele, atender Deus, olhar para os interesses de Deus, não nossos interesses. É só focar sempre no que você já sabe que Deus quer sempre. Renúncia do se ver. Deus sempre quer isso, então foca nisso. Renúncia de ficar se vendo, se satisfazendo, buscando atender às suas necessidades. Isso é o eu, né? A vontade. Renuncie à sua vontade. Não racionalizar coisas sobre si próprio. Não ficar pensando muito, racionalizando e pensando e refletindo isso e aquilo de você. Enquanto você está aí nisso, você está olhando para a sua miséria, para a sua terra, para a sua fraqueza, para a sua... Estou falando de terra porque Jesus falou sobre isso. Que a terra é nossas misérias, mas isso tem um propósito, como ele vai explicar no trecho que eu vou ler agora. Então, não ficar racionalizando, não ficar pensando, refletindo, calculando como que é isso e aquilo, por que eu sou assim, por que eu sou assado. Focar em Deus. Quando você está focado em Deus, naturalmente você já está olhando, esquecendo de você. Renunciar não se vê. O seu olho ele é capaz de olhar para uma coisa, não para duas ao mesmo tempo. Se você estiver realmente atento, olhando para uma imagem, a outra você não vai ver. Então, se você estiver realmente atenta em olhar para Deus, você não vai olhar para você. É simples. É simples, é a gente que complica. É muito simples. Se você olhar só para Deus, você para de olhar para você. Se você ficar só tentando entender as coisas de Deus, você vai parar de racionalizar as coisas sobre você mesmo. É simples. E tem tanto... Ah, mas é porque Deus, não sei o que, é difícil entender. Vai ler, vai estudar o que ele fala. Tem muito material para a gente poder preencher a nossa mente o dia inteiro. Para entender Deus. Usar a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa vontade para isso. Para olhar para Ele. Se você estiver olhando para Ele, focada nas coisas dele, você vai naturalmente parar de racionalizar coisas sobre si próprio. Então, às vezes a gente quer muito falar do nosso eu, sabe? A gente gosta de falar, de aparecer o nosso eu, de falar disso, sabe? Ah, eu sou assim, é porque eu ainda tô assim, eu ainda não consigo. E você ficar racionalizando e falando sobre o eu, dando foco, colocando a luz sobre isso, colocando a atenção no nosso eu, não tem que colocar. Tem só que entender que tem que renunciar. E se você estiver preocupada com as coisas de Deus, focado nas coisas de Deus, trabalhando para Ele, você vai automaticamente esquecer de você. Confiar em Deus e só correr sempre, fazendo o que Ele quer. Olhando para Ele, fazendo os atos que Ele quer da gente. Aceitar tudo o que acontece sem racionalizar. Só procurar ver luz divina. Sua miséria não vai sumir. E Jesus deixou isso claro no livro do céu. Que a nossa miséria não vai sumir, que é o que ele falou num trecho aqui que a gente leu no congresso. O último congresso. Foi dos trechos que foi lido. Nossa miséria não some. Caso precise de alguma coisa, tem alguma dúvida, fala com a Aline, fala com ela. Pergunta para ela. Alguma situação que você não está entendendo, pergunta para ela, que Jesus vai te ajudar através dela. É assim que é o reino. É nas criaturas, é o reino divino vontade no meio das criaturas. Então pergunta para outra criatura que está vivendo no reino. É simples. Deus vai usar, nunca vai sumir a miséria, Deus vai até usar a nossa miséria, tem um propósito. Mas essa miséria tem que ser para Deus. Não precisa procurar a perfeição em si, não vai existir. Deus nunca vai deixar a gente se ver como perfeito, porque senão a gente cai no pecado da soberba. Jesus vai explicar aqui o que acontece quando você fica muito preocupada, perturbada, olhando demais para suas misérias. É muito sério. E se você se vê perfeito, a nossa tendência para soberba é muito grande, porque a gente herdou isso do pecado original. A soberba, o orgulho, o que nasceu nele lá, em Lúcifer, em Satanás, ele quis contaminar o homem foi contaminado com orgulho. E a gente tem isso do pecado original, então é muito sério. Então, dessa terra, essas misérias, é para a gente ver que a gente é um nada.
e que a solução é Deus, que Ele quer tudo. Para a gente entender quem somos nós, para a gente se colocar no nosso devido lugar. Eu sou nada. Deus é que é tudo. Sem Ele eu não sou nada. Tudo vem dele, para a gente ser humilde, entender e ser um nada. Desistam disso, desista de querer se ver perfeito. Não vai ter. Não vai ter. Jesus falou isso para outros santos também. Ele falou para esqueci o nome da mulher, que ele fala assim: se você não tivesse defeito, eu te daria. Se você não tivesse defeito, eu te daria. Ele fala mais ou menos assim também para Santa Faustina. Se você não tivesse defeito, eu te daria. Porque senão você ia achar que você é perfeito. E aí ia nascer um orgulho. O foco é em servir os interesses de Deus. Fica focado em servir os interesses de Deus, você vai ver, esquecer de si mesmo. Foca nisso. Trabalha. Quando a gente está trabalhando, não tem tempo para ficar pensando em nós mesmos. Foca em servir os interesses de Deus. E o que é o interesse de Deus? Que Ele mais quer, que a vontade dele seja conhecida. Foca nisso. Foca em entender para poder ensinar os outros, como ele falou no livro do céu. Que ele ensina para a gente ensinar para os outros. Não é só para ficar para a gente. É ensinar, ele ensina, ele te dá uma formação tão assim intensa que você é capaz de ensinar para os outros como viver isso. Então foca nisso, esse é o interesse de Deus. Que você viva na vontade divina, ensine para os outros e ajude os outros a viver também. Se a gente tiver todo mundo trabalhando nisso, não vai ver mais ninguém falando em vontade humana, em fraqueza assim, a gente vai ter nossa fraqueza, vai existir, mas você não vai ficar falando nisso. Ela existe, a gente sabe que está lá e não tem como. E tem um propósito, a gente só vê luz nisso. Mas a gente não vai ficar falando disso, perdendo tempo assim, falando disso e falando e como que faz para sair disso, não sei o que. Sai logo, sai. Se todo mundo estiver focado em trabalho, não vai ter tempo de ficar com essas coisas. Vai sumir no nosso grupo, na nossa célula aqui do reino. Deus vai revelar para vocês os interesses dele acontece todo momento, ele vai revelar e assim o interesse principal dele, o reino da divina vontade. Então a gente vai trabalhar para o reino. E aí tem atos específicos que ele quer que a gente faça para o reino. E ele vai revelar, se a gente estiver atento olhando para ele, a gente vai nos interesses de Deus, trabalhando para isso, só vendo isso. E não parem para se ver. Você está trabalhando, você não para olhar para você, né? Como Jesus falou, não vai ter tempo, você não vai ter tempo de ficar procurando defeito em você. Eles não vão acabar, mas você não vai ficar olhando, não é para ficar olhando. Ele vai existir, mas não tem que ficar olhando. Jesus vai deixar claro aqui no trecho do Congresso. Eles não vão acabar, mas não, como você está olhando para os interesses dele, fazendo só o que ele quer, trabalhando, como Jesus fala para Luísa, estou trabalhando na sua alma, estou trabalhando na sua alma. É assim. E a gente trabalha junto com ele, fica nisso e não fica olhando suas misérias. Não vai, eles não vão acabar, os defeitos das mulheres não vão acabar. Se vocês só verem cuidando dos interesses divinos, perturbações falarão só disso, mas será somente atos para Deus, tristezas. Não vão mais desabafar dúvidas. Então é a gente ficar só nos interesses divinos, a gente vai ficar só vendo a luz. Para de olhar para as trevas e ficar só olhando para a luz. Quando Jesus vier falar alguma coisa, que mexer no vespeiro lá das misérias, tiver que consertar alguma coisa, tiver que corrigir alguma coisa, a gente vai só fala Fiat, agradece a ele, fala assim, eu vou mudar, e fala só no interior, não fica partilhando isso, falando isso, e focado nisso, e discutindo sobre isso, e mexendo mais ainda nessas misérias. Ele falou, a gente fala Fiat, tá bom, Fiat, vou mudar a partir de agora, e muda e não precisa ficar expondo. Agradeçam sem se expor, por Jesus ter iluminado algo de misérias que você não percebeu. Se ele falou alguma coisa e você percebeu que tinha aquilo que é uma miséria que precisa mudar, só diz para Deus obrigado, né? Vou ficar esperta, não vou fazer isso mais, vou mudar, vou tirar isso de mim. E escreve Fiat. Se precisar para poder ajudar as pessoas, você explica e fala assim, ó, gente, eu vou explicar que hoje eu percebi que com essa fala de Jesus, essa correção, eu percebi que eu tenho essa miséria e eu vou mudar. Jesus me mostrou isso que eu não estava percebendo.
E eu vou expor aqui para poder, e exponho uma situação, um exemplo, eu vou expor aqui para poder ajudar as outras pessoas que também podem ter essa miséria e não perceberam. Então eu vou falar que eu tinha isso, eu não estava percebendo, e aí você fala, eu vou fazer vídeo para doar para alguém. Mas se não, só fala Fiat, agradece a Deus, conversa com Deus e fala e muda. E bola para frente. E aí Jesus falou que, ele falou, né? As misérias não vão sumir, você nunca vai se ver perfeito. E aí ele fala no livro do céu, ele fala assim, ó. Eu faço como o camponês quando quer semear seu terreno. Forma as valas, faz os sulcos e depois lança a semente neles. Logo, volta a cobrir de terra as valas e os sulcos onde tem jogado a semente, para tê-la defendida e dar-lhe tempo para fazê-la germinar, para recolher centuplicada, para fazer dela seu alimento. Então, ele trabalha na sua alma para ter fruto. Ele está trabalhando na nossa alma, mas deve estar atento a não colocar muita terra. A não colocar muita terra. De outra maneira, sufocaria sua semente e a faria morrer debaixo da terra, e ele correria o risco de ficar em jejum. Quando a alma sente suas misérias, suas fraquezas, seu nada, e se aflige, pensa tanto nisto que perde o tempo, e o inimigo se serve disso para jogá-la na turbação, na desconfiança e no abatimento. Tudo isso é terra demais sobre minha semente. Oh, como minha semente se sente morrendo! Como é difícil germinar sobre essa terra. Muitas vezes essas almas cansam o agricultor celestial e ele se retira. Oh, quantas dessas almas existem! Assim faço eu preparo as valas, formo os sulcos, ampliando a capacidade de sua inteligência para poder semear minha palavra divina e assim poder formar o alimento para mim e para ela. Depois cubro as valas e os sulcos de terra, e esta terra é a humildade, o nada, o aniquilamento da alma. Alguma pequena fraqueza ou miséria, isto é terra, e é necessário, presta atenção, necessário que a tire dela, da alma. Porque a mim me falta esta terra, e assim cubro tudo e espero com alegria minha colheita. Essa miséria é a terra que ele coloca para germinar a semente. Se não tiver essa terra, ela é necessária. Sem terra não germina a semente. É muito importante entender isso, gente. A miséria não acaba. Ela é a terra que é jogada em cima da semente, da palavra e de tudo que Deus está fazendo na sua alma. Se ele tirar essa terra e você achar que você é perfeita, você acha que você é assim por você mesma e não tem humildade. E o que é o contrário da humildade? Soberba. É o pecado, foi herança do pecado original. É o que fez acontecer a queda dos anjos. É muito sério. A queda dos anjos. Satanás, demônio, que levou um monte de anjo com ele e veio para poder também colocar esse pensamento, esse pecado no homem. E aconteceu o pecado original. É muito sério. Então, presta atenção. Se não tiver essa terra, a gente acha que a gente é assim por nós mesmos. E não vê mais Deus. E acha que você é autossuficiente, que é você que tem essas coisas, que você que é linda e maravilhosa. E não entende que você é uma criatura. A gente tem uma tendência forte, a herança do pecado original. Essa terra é necessária. Ele usou a palavra necessária. E essa terra o que é? Humildade, o nada, o aniquilamento da alma, alguma pequena fraqueza ou miséria. Isso é a terra. Você já viu alguma semente aqui na terra, aqui no planeta Terra germinar? Sem terra tem, Michele, tem água, mas precisa da água. Alface hidropônica, mas precisa da água. Vamos pensar na terra. Vai fazer uma horta, coloca a semente lá direto no sol. Vai germinar? Não. Tem que pôr a terra. Mas não pode ser muita terra. Se colocar muita terra na semente de alface, não nasce, porque é muito e abafa a semente. Então tem que ser uma camada fina de terra. Também você não pode ser um poço de miséria e de pecado, não é isso não. São pequenas misérias e fraquezas, são coisas que você tem que você não consegue, não é pecado mortal não, não é pecado não, são misérias e fraquezas.
que é necessário que tire dela, porque Deus não tem isso, é a criatura que tem. E se isso for, agora, se a alma olha essa terra e se aflige e fica só pensando nela, o que Jesus falou aqui? Quando a alma sente suas misérias, suas fraquezas, seu nada, e se aflige e fica perturbada, ela fica assim, nossa, mas eu ainda tenho isso, eu não consigo, e não sei o quê, fica só pensando nisso. Pensa tanto nisso que perde o tempo pensando nisso. Em vez de você ir cuidar das coisas de Jesus, do interesse de Jesus, olha para Jesus e fica olhando para você, para suas misérias. Sendo que ela é necessária. É uma coisa assim que não tem lógica a gente fazer. Então, guarda isso no coração, nunca mais esqueça isso. Não vai acabar suas misérias e fraquezas, são necessárias, é a camada fina de terra. Se ela perde tanto tempo e se aflige. O inimigo se serve disso para jogá-la na turbação, na desconfiança, e você começa a falar, eu não sou capaz de viver na divina vontade. Eu não tenho capacidade, eu não consigo. Já tem tanto tempo e eu não consigo, e você fica nisso o dia inteiro, pensando nisso, falando isso para você, e olha o que acontece quando você faz isso. Fica só falando, eu não consigo reter as informações, eu não consigo gravar nada, eu não consigo, eu tento, e fica nisso. O inimigo te joga na desconfiança e no abatimento, e você desanima e sai do grupo e não quer mais estudar com a gente, não quer mais ficar no grupo, não quer mais isso, não quer mais aquilo, eu vou estudar sozinha porque eu não consigo, e fica turbação. Na turbação você não consegue ver raciocinar. Tudo isso é terra demais sobre a minha semente. Olha o que ele fala aqui, é muito sério. Ó, como a minha semente se sente morrendo. Terra demais faz a semente morrer. Como é difícil germinar sobre essa terra. Olha só, gente, muitas vezes essas almas cansam o agricultor celestial. O agricultor celestial é Deus. E ele está trabalhando na sua alma. E você fica tão afundado na miséria que ele cansa. Ó, quantas dessas almas existem? Ele diz, o agricultor cansa e se retira. E se retira, porque a alma não deixa, não tem como ele trabalhar nessa alma que fica só afundada nas misérias, pensando nas misérias. E não entende que essa miséria é necessária para a gente ficar na humildade, no nada e não sei o quê. Tudo que ele explicou aqui. Então, é muito importante. É muito importante entender isso aqui. Então, por que Jesus fala tanta coisa negativa para a gente poder entender a luz? Para a gente poder entender as luzes, ele fala tanta coisa negativa. Ele fala da vontade humana, assim, de uma coisa muito negativa. Ele usa palavras muito fortes para falar da coisa negativa. Porque Deus é a santidade que quer se estabelecer sobre o ser humano. Ele quer que a gente tenha a santidade dele. Para isso, como a gente vai se esvaziar para viver a santidade divina? Conhecendo plenamente a nossa diferença com ele, a palavra iluminada dele destrói as trevas. Essas trevas precisam ser reconhecidas. Senão a luz não teria local para atuar. A gente precisa entender o quão grave é viver na vontade humana. O quanto a gente precisa retirar, a gente precisa entender e ver a gravidade que é um ato de vontade humana. Por isso que ele fala, quando ele fala, foi terrível a queda de Adão. E foi realmente terrível. Então ele deixa muito claro as coisas, como está no nosso tema de hoje. Foi terrível a queda de Adão. Foi terrível. Ele queria tirar o fiat de toda a criação e tirar a vida de tudo. Então a gente tem que entender a gravidade de viver na vontade humana para querer viver com a vontade divina. A gravidade que é e que Deus quer muito a gente viver com a santidade divina, a gente tem que entender isso. Por isso que fala tanto, ele fala tanto para a gente entender, para ter os elementos assim, bem fortes para a gente se convencer. O homem é cego, surdo e mudo e precisa da luz estando cego, precisa da palavra estando surdo. Então, como Deus será ouvido e entendido? Tocando, criando uma comunicação sobrenatural, cruz, dor. A gente precisa, assim, tem que ser uma coisa bem forte, né, pra gente poder. O homem tá cego, surdo e mudo, não ouve Deus. Então, para ele ouvir, ele tem que ser sacudido, tipo assim, sacudido, para Deus ser ouvido e entendido. Então, ele toca na nossa alma com a cruz, com a dor. Porque aí o homem entende, não vale a pena viver aqui sem Deus.
Eu vou voltar para o reino da vontade divina, que lá é que, que tem substância de felicidade e alegria. E passa, aqui é só viver aqui do jeito que eu tô, não presta. Mas ele tem que sentir, ele tem que ser tocado com sofrimento para poder criar essa comunicação sobrenatural e homem querer Deus. Quando Jesus está falando através de Aline coisas terríveis, coisas difíceis, é como se ela estivesse entrando dentro da nossa alma e mostrando tudo o que tem de horrível, de trevas, de horror, para ajudar a gente a sentir. Porque, gente, a gente não sabe. Muitas vezes a gente está cheio de coisa horrível dentro da alma e não sabe. E não sente. A gente fica meio que anestesiado com, sabe assim, no comodismo. Você não vê que é tão grave a situação. Você não acorda para a vida assim, nossa, isso é horrível que tem dentro de mim. Você não vê que é horrível, você não entende que é horrível. Você acha que é normal ter sua opinião, o amor próprio, sabe assim, o amor próprio é lindo. E ainda mais que o mundo fala que é lindo o amor próprio. O mundo faz uma exaltação do eu, assim, o tempo todo nas propagandas, na mídia. O eu, você tem que se valorizar, tem que ter um amor próprio lá nas alturas, uma autoestima e tudo e tudo. E você cresceu, você viveu acostumado a ouvir isso, que é maravilhoso, que é uma coisa boa que você tem que cultivar. Aí vem a santidade divina, o livro do céu, falando que você tem que olhar só para Deus e rejeitar isso. Então, para fazer essa transformação, para virar sua cabeça, você vê tudo de cabeça para baixo. Então, para virar sua cabeça, para falar que você tem que rejeitar isso, tem que ser palavras fortes, tem que mostrar a realidade, não tem que ficar falando palavras bonitinhas e amenizando a situação, não. Tem que mostrar preto no branco, tem que mostrar o preto, que é a chave do inferno. Tem que falar palavras reais. Não é que Deus exagera, não. Não é que é exagero de Deus falar que é a chave do inferno para a gente querer a vontade divina, não. É a realidade. Ele simplesmente não está poupando palavras, não está poupando. Ele está falando a realidade nua e crua. Porque se a gente não vê a realidade nua e crua, a gente vai ficar achando que não é tão grave assim viver na vontade humana. Não é tão grave, não. Ele vai falar, é terrível. É a fonte, é a fonte a vontade humana, ela é a fonte de todos os males. Então Deus ele não poupa palavras para falar com a gente do que é viver na vontade humana, para a gente entender a gravidade da situação e ajudar a gente. Aí então ele fala através da Aline coisas terríveis para a gente ver. E no livro do céu também, e através dos filhos da divina vontade, ele fala para a gente sentir essa treva. E depois ele vem mostrar a luz, olha aqui. A vontade humana é trevas, a fonte de todos os males, a chave do inferno, terrível. E a vontade divina, a fonte de todos os bens, o reino de paz, felicidade, a substância da felicidade está na vontade divina. E eu dei ela como dote para o homem, é só você vir buscar. Aí ele mostra a luz, aí você quer. Você vê que está numa situação assim terrível, que você está num câncer terminal. E tem um remédio, só tomar. Só tomar. Então pronto, aí você toma o remédio e fica tomando o remédio. Não sai de tomar o remédio e fica só nisso. Não volta para olhar para sua doença. Ah, mas eu acho que não vai curar, não vai dar certo. Não, sai disso. Você fica tomando remédio e vai dar certo sim, porque Deus está falando e Ele é todo poderoso. Esse é o nosso trabalho, fazer a luz conhecida. O nosso trabalho, e a gente tem que focar em fazer a luz ser conhecida. Para que a luz é necessária? Sem conhecer as trevas. Para que a gente vai falar de luz se a pessoa acha que ela já é iluminada? Se ela não conhece que ela está nas trevas, ela não vai querer a luz, ela já acha que está na luz. Para que falar de luz? Sem conhecer as trevas. Então, assim, se você não vê as trevas, você não vai querer a luz. É simples assim, é bem simples. Sem conhecer que você está nas trevas, você não vai querer a luz. Então tem que deixar bem claro, você está na treva. Vontade humana é trevas. Vontade humana é... Não, mas não é tão assim. É horrível. A situação é preta mesmo, é preta, é câncer terminal, é metástase. Todo o seu corpo. Então, toma um remédio logo, porque você está morrendo. Tem que ser bem firme, porque senão a pessoa... Não, eu não preciso fazer o tratamento, eu estou ótima. Eu estou bem.
Eu tô ótima. Se eu morrer agora, eu vou direto pro céu. Eu tô bem, eu tô ótima e fazendo o que eu tô fazendo. Eu tô ótima, eu não preciso de ficar tanto tempo lendo o livro do céu e vendo tanta coisa, fazendo tanta coisa, trabalhando tanto, não, porque não é tão grave a situação assim. O mundo não tá numa situação tão grave assim, as almas. Não tá, tá todo mundo lindo, olha lá, todo mundo. Olha que lindeza que tá o mundo. O mundo tá se levantando, todo mundo tá lindo, maravilhoso. Todo mundo rezando, olha aqui que lindo, todo mundo rezando na internet. Tá tudo bem, vocês estão vendo coisa que não existe. Tá tudo bem. Tem um monte de gente rezando, as coisas estão melhorando, tá? Graças a Deus, tá mesmo. É bom as pessoas rezar, acordar, mas ainda tem mais. Tem mais, tem a vontade humana que tem que é trevas. Então é muito sério, né? A gente tem que falar das trevas para poder mostrar a luz, a solução. Se não tiver um problema, não precisa apresentar a solução, não existe um problema. Então, para que solução? Então é muito sério, né? Esse é o nosso desafio. Hoje as pessoas estão sem consciência. O nosso desafio é mostrar que tem trevas. Porque as pessoas, elas estão sem consciência, elas estão achando que está tudo bem. Não pensa mais, não raciocina mais, acha que está tudo bem, que as coisas, que é normal, que está tudo normal. Hoje as pessoas estão sem consciência, que dor. Como o demônio trabalha duro para atrapalhar o reino da divina vontade, com o homem desumanizado. Deus precisa permitir tudo isso para o ser humano que conhecer a divina vontade perceber o quão difícil será trazer esse reino. Então, a gente vê a situação que a gente vê a situação que está o mundo, o povo está dormindo, parece que as pessoas estão adormecidas, vendo a situação tá terrível e as pessoas estão achando que tá tudo bem, que tá tudo certo. E passa na televisão, a mulher matando o marido com a facada lá e o cara caindo, e a outra filmando, a irmã filmando lá e tá tudo. E ninguém tá assim, todo mundo paralisado ali. E muita gente fica se divertindo vendo essa cena. Tem gente que se diverte procurando esses vídeos de tragédia. E a pessoa acha. Então, o ser humano tá perdendo a consciência. E a gente vê isso, Deus permite a gente ver tudo isso pra gente ver o quanto a gente precisa trabalhar duro e firme, não dormir no ponto. Precisa perceber o quanto difícil será trazer esse reino. É bom isso, acredite, para o ser humano na divina vontade nem piscar. Para a gente que está conhecendo o livro do céu e sabe que a solução para todas essas trevas, é tão bom Deus mostrar as trevas para a gente. E ele mostra no YouTube, tem tudo para a gente ver a situação que está preta, muito preta. É bom para a gente não dormir, porque se a gente vê tudo muito bem, todo mundo santo, todo mundo lindo, maravilhoso, todo mundo da santidade humana, todo mundo virtuoso, não precisa do reino não, papai, o jeito que tá já tá bom. Tá bom, mas Deus está vendo dentro dos corações e Ele quer a vontade divina. Se a gente visse que o mundo não tem violência, por exemplo, todo mundo vivendo a vontade humana, mas não tem violência, não tem nada, nenhum problema, todo mundo tudo fica oculto, né, só dentro do coração do homem, a gente não ia trabalhar tão forte para vir um reino. Mas quando a gente vê como a situação tá preta, como a situação tá preta para todo lado, na política, na economia, na igreja, tudo preto, guerra, um monte de coisa, furacão, um monte de coisa. Aí você fala, eu tenho que trabalhar para vir um reino, para vir um reino, para vir um reino. A solução para tudo isso é o reino, então é bom. Faz o ser humano na divina vontade, quem está vivendo na divina vontade, nem piscar de tanta batalha que precisa travar com as trevas. E não tem tempo para se ver, só trabalhar sem parar. Então, para de se ver. Para de se ver. Vê a realidade que tá. A gente está numa situação trevas. E a gente tem que trabalhar para trazer a luz para esse tempo. A gente tem muito trabalho para fazer. Então, se a gente parar de olhar para nós mesmos, vai trabalhar. Não tem olha, não tem tempo de piscar. Se você quiser trabalhar, tem trabalho para fazer. Muito trabalho para fazer 24 horas por dia. Então, não é que a gente, nossa, então eu vou ter que ficar 24 horas por dia fazendo vídeo? Não é. Viver na divina vontade não é só fazer vídeo. É viver, entender isso, ensinar, ficar atento, que na hora que você for fazer o vídeo, você vai ter muitas coisas para falar.
para divulgar, para ensinar. Se você estiver atento e não estiver olhando para você. Mas se estiver olhando para você, quando você for fazer um vídeo, falar, você vai falar só de você, porque você só olhou para você o dia inteiro. E se você só olhou para Deus, porque Ele quer, para os propósitos dele, para os atos que Ele quis que trabalhando, você vai ter um monte de coisa para falar. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém. Isso sim, é verdade, né? Não racionalizar, porque a gente viu, tá vendo esse tema de hoje, o mal que é, né? Querer pensar com seus próprios botões e querer fazer as coisas do seu jeito. O mal que é. A gente tá vendo aqui que Jesus está falando de Adão. Adão quis fazer a sua vontade. E olha no que, meu Deus do céu, o perigo que correu, né? Se não fosse Jesus, né? Perde, né? Ele ia perder. Meu Deus, eu tô ainda assim, impressionada com isso, assim. Meu Deus, é muito grave. Por causa de um mau ato de Adão, imagina. Um ato só de vontade humana, tudo, o país iria se retirar e tudo, ia destruir tudo. Então, meu Deus, a vontade humana é terrível. Perde, só perde, né? Porque é como Jesus está falando. A pessoa na sua vontade humana, ela encerra todos os males, a vontade humana, né? E perde os direitos do céu e da terra, né? Então, assim, sabe? Meu Deus do céu. Não sei nem mais o que dizer. Eu fiquei assim. Eu tô ainda sem palavras, assim, tô aqui. É muito sério porque a palavra de Deus, como ele tá falando, contém vida, né? A própria vida dele. E quando a gente não fica atento à sua palavra, não fica atento a ele, prestando atenção nele, é como se a gente jogasse fora toda essa vida, né? A gente tá rejeitando, né? A vida que ele tá querendo dar, o dom, o bem, né? Naquela palavra, naquela situação que ele está trazendo, né? Então a gente não perder tempo olhando para si mesmo, né? Porque, meu Deus, o quanto custou, né? Quanto custou? Deus fez tudo, é com muito amor cada coisa, cada palavra, cada coisa que ele fez. É muito amor. E a gente tá vendo aqui o quanto custou para Jesus, para ele pôr a salvo tudo isso. Então, assim, meu Deus do céu, meu Deus, a gente não pode parar não para dar vida, dar voz à vontade humana de jeito nenhum. A gente precisa focar na divulgação, em comunicar, focar na divina vontade, prestar atenção em Deus, olhar para Deus, porque, meu Deus do céu, custou demais, demais, demais. É muito importante isso aqui, né? Como você estava falando na sua partilha, né? Do exemplo da sua mãe, é um exemplo assim, né? Para entender isso aqui. Porque aí a pessoa não pode racionalizar mesmo, né? Porque, um exemplo do que você falou, né? A gente passou por uma situação, é um teste, né? E aí a gente ficar pensando, pronto, eu já passei por isso e não vai mais acontecer, né? E aí chega e de repente numa circunstância, situação, né, ali por um propósito divino, se repete, né? A situação ali pode acontecer novamente. E aí se a pessoa ficar olhando para si, né, aí ela vai dizer, meu Deus, né? É assim, eu estou vivendo na divina vontade, né? A essa situação, se a gente ficar racionalizando e não se abandonar, né? A vontade divina, confiar em Deus, a gente vai começar a duvidar quando acontecer novamente, né? E vai ficar, né? Vai se colocar no trono de Deus e vai ficar julgando, né? E vai começar a desconfiar e vai achar, nossa, eu não estou vivendo a divina vontade, não dá certo, acho que eu preciso dar um tempo, né? Não sirvo para a divina vontade, né? Então, é assim, é viver um dia de cada vez, né? É corresponder à divina vontade a cada dia, né? Sem estar racionalizando nada, né? Só corresponder, né? É como a Aline falou, o outro exemplo que ela deu, né? Sobre lá o negócio da série. Muito incrível aqui. Então, imagine se ela fosse ali ficar avaliando, nossa, essa série, nada a ver, eu assistindo assim, ficar questionando uma série que ela assistiu.
Mas aí assistiu, né? Ela foi correspondendo ali. Imagina só que coisa incrível. Que isso serviu, né? Até para ela falar depois, né? Isso fez ela ficar meditando sobre isso. E ela foi vivendo, né? O que a Divina Vontade estava dispondo ali só e assistindo. Ela assistiu a série e ficou pensando sobre esse negócio que falava de dinheiro, a série falava de dinheiro. E olha só que depois, né? Isso também não ajudou, né? Ali nessa questão que ela tinha que falar com o coordenador. No outro dia, eu acho, né? No outro dia, ela falou com o coordenador sobre isso, sobre a questão do financeiro lá, do dinheiro da pastoral. Então tem tudo a ver. Então, se a gente ficar arrumando confusão e racionalizando tudo, né? As coisas, assim, a divina vontade não tem liberdade de fazer, né? Então é isso, é não ficar racionalizando, né? E viver realmente o presente, né? O agora, né? Com muita atenção, com muito amor, sem arrumar confusão com Deus, né? De dar essa liberdade para Ele, fazer o que precisa ser feito, né? E não ficar racionalizando nada, né? Isso aqui aconteceu, então já aconteceu, então a divina vontade não vai fazer de novo, né? E aí a pessoa não vive a ordem que além a ordem da natureza, não faz as coisas que precisa ser feito porque confia, não é que, deixa eu até tirar essa palavra, vai dizer que não é que confia, aí vai, né? Já aconteceu isso, né? Então fica ali, acaba ficando, perde a atenção, né? Perde o foco e a atenção. E aí, quando acontecer novamente, por algum propósito divino, a pessoa começa a questionar e racionalizar. Então, realmente, não pensa em si, não pensa em se abandonar mesmo. A divina vontade de corresponder, né? É dar o seu sim a cada minuto, a cada segundo, em cada ato, né? E só procurar ver luz nas coisas, não, né, olhando para si. Só procurar ver a luz divina naquela situação. Então é isso, né? É isso, sabe? Sua miséria não vai sumir nunca, né? O que ela tá falando aqui, ó. Sua miséria não vai sumir nunca, né? É daquele trecho que também que Jesus fala, aquele pouquinho de terra que ele deixa, a gente tem que entender isso. Não é pra gente ficar buscando perfeição, ver perfeição em si mesmo. Isso não vai acontecer, Jesus não vai permitir. Porque já pensa, o homem se ele já se acha nem a última bolacha do pacote. Sem ser a última bolacha do pacote, né? Então, assim, é importante, porque senão a gente vai se achar, né, perfeito. O homem em si já quer se achar perfeito. E se Deus não deixar esse pouquinho de terra, um pouco dessas misérias, né, até, né, isso serve até para os propósitos dele e para manter a gente no nada, né? Se ele não fizer isso, a gente vai querer subir nos tamancos, né? Se achar, né? Mais que Deus, né? E confiar em si mesmo e vai olhar para si mesmo. Então, a gente tem que entender isso, né? Vai ter, a nossa miséria não vai sumir, vai ter sempre um pouquinho de terra ali. E é de propósito que Deus deixa aquele pouquinho de terra, porque num momento oportuno, vamos dizer assim, né? Na, no momento ali que Deus quiser se servir dela, Ele vai pegar esse pouquinho de terra e vai sacudir, vai mexer, vai manusear esse pouquinho de terra que está aí, né? Que vai servir para os propósitos dele, né? Então é isso. Mas prestar atenção, né, no que Deus está fazendo, né? Prestar atenção no que Deus está dispondo em cada coisa, ver luz, né? E não olhar para si, né? Não paralisar diante do acontecimento, mas ver luz, olhar para quê, né? Que tudo está no que Deus está dispondo, né? É isso aqui, como ele está falando. Deus vai usar até dela, mas ser para Deus. Não precisa procurar perfeição e se desistam, verdade? Nunca vai ver perfeição. Deus nunca vai permitir isso, né? Que a gente veja perfeição em si mesmo, porque o homem, em sua vontade, já quer se ver perfeito, se vê perfeito. Então Deus já destrói isso, né? Já mostrou o oposto, né? Realmente o que somos, né? Foco em servir aos interesses de Deus. Deus vai revelar para vocês isso, interesses dele, né? Então, atenção a ele, focar nele, prestar atenção nele e não ficar perdendo tempo se avaliando, né? Buscando perfeição, buscando que está perfeito e só vou acreditar que estou vivendo na divina vontade, que eu tenho paz da divina vontade, se tiver
tudo perfeito, né? Se tudo sair perfeito, se eu estiver falando perfeitamente, eloquentemente, em palavras lindas e maravilhosas, e se tudo estiver perfeito na minha vida, aí sim, eu vou acreditar que eu tenho posse da divina vontade, né? Então, né, prestar atenção nisso aqui, né? Em todos os momentos, fique só vendo isso e trabalhando para isso. Sim, Então, se a gente ficar prestando atenção em Deus, a gente só vai, né? Só vai sair da nossa boca aquilo que interessa a Deus, né? A gente só vai falar disso, né? Então, aqui como ela está dizendo, não vão mais desabafar dúvidas, não vai ficar com dúvidas, né? Será que eu estou vivendo a divina vontade? Será que isso é para mim? Ah, será que, né? Então, assim, não vai duvidar, não vai ficar com desconfianças, né? E não vai ficar se perturbando, né? Não vai ficar com tristezas, né? Como a gente está falando aqui, diante das situações, né? Porque o que a gente tem que focar é no para quê daquela situação, não na dor em si que aquilo está causando, assim, não paralisar naquilo, mas prestar atenção no para quê que aquilo está acontecendo, que Deus está dispondo, porque estou com esse para quê desse estado de ânimo, né? Focar em Deus, né? Direcionar para Deus, não para si mesmo, mas olhar para Deus e focar em Deus todas as coisas, né? Mas será somente atos para Deus, com reflexão e luz. E quando eu mexer no vespeiro, agradeço sem se expor. Sim, por Jesus ter iluminado algo. É isso, não ficar se doendo, né? Vamos dizer assim, não ficar se justificando, né? É não se justificar, não tá querendo, né, ficar bonito para outro. Mas realmente é reconhecer. Se tem alguma coisa, amém, Senhor, obrigado, Senhor, por Senhor ter me mostrado, meu Deus, obrigado. Né? E não ficar se justificando, não ficar se debatendo, não ficar com cara feia, não ficar de cara amarrada e não ficar com graça, né? Mas agradecer a Deus por Deus ter iluminado isso que a gente não estava enxergando. Meu Deus, é um presente muito grande, é uma graça muito grande, é um presente de Deus poder revelar, né? Aquilo que ainda precisa ser exposto, né? É maravilhoso. Só diz para Deus, obrigado, vou ficar esperta, não farei mais isso. Amém. Essa Isso aí. questão da miséria, gente, é muito importante a gente entender. A miséria não some, tem um propósito. No trecho que eu li na palestra do Congresso, Jesus explica direitinho a questão da miséria, que é uma camada fina de terra que ele deixa, o nada, as misérias, para a gente lembrar que a gente é uma criatura, para a gente sempre lembrar do nosso nada. Quando acontecem as misérias, a gente lembra que a gente é um nada e não cai no pecado da soberba. É muito importante entender isso. Tem um propósito essa miséria.